Hoje eu estou aqui mais para um desabafo, para trazer uma reflexão sobre o cenário do autoconhecimento, o mercado do desenvolvimento humano, o universo da espiritualidade e, quem saiba, chegar a algum lugar junto com vocês. E tudo isso deu início, na verdade, a ideia desse vídeo, quando assisti um outro vídeo de um pastor muito jovem, de uma criança, conduzindo um tipo de pregação onde ele colocava a mão assim na parte superior da cabeça, falando com um tom de voz firme, com autoridade, se colocando como intermediário de Deus, né? E aquelas pessoas, onde visivelmente se tinha um homem fragilizado por conta de uma dificuldade, né, na gravidez da esposa. Penso eu, pela dedução que eu fiz. Tá? Vou deixar o vídeo, inclusive, aqui para vocês, tá? No final. Mas esse vídeo, ele veio junto com algumas outras coisas que eu tenho percebido, né? E eu falo justamente por estar nesse mercado do autoconhecimento, né? A gente trabalha com isso. E os publicitários, os marqueteiros, né? As pessoas estão ali sempre nos instigando a criar comunidades, a inventar tipos de pulseiras, né, para sinalizar as etapas e a sua caminhada, e com isso, de certa forma, fazer com que esse cliente se sinta especial, pertencente, e obviamente faz parte em algum nível, não é uma crítica nua e crua, né, porque a gente aqui também faz algumas coisas nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, assim, você percebe uma certa batalha por discípulos. Eu vejo no universo religioso, espiritual, né, um tipo de, ou melhor, algumas estratégias para que a pessoa fique cada vez mais fiel, e ficando mais fiéis, elas ficam cada vez mais cegas a respeito dos contrapontos. Então ela vai ali mergulhando nas crenças, nos supostos valores, nas práticas, né, daquele universo em específico, e acabam dando cada vez mais poder para falsos profetas, para pessoas que supostamente sabem o caminho das pedras, né? E essas pessoas, elas, para se manter nesse mercado e até ter estrutura financeira para poder subsidiar as experiências daquele grupo. Porque, assim, experiências marcantes que vão ao encontro dos anseios da maior parte da população, né, de ter ali uma pessoa para direcionar, para te dar um passo a passo, um roteiro, para poder eventualmente até te inspirar através do seu próprio comportamento. Para poder sustentar isso, em algum nível, é necessário recursos financeiros, né, aluguel de espaço, equipe de apoio, sonorização, né, estrutura de marketing, filmagem. Inclusive eu tenho visto algumas coisas também no universo religioso na internet a respeito disso. E aí, toda essa estrutura, ela cria diversas demandas. Por exemplo, a equipe de marketing, para poder crescer esse grupo, ele vai acabar fazendo filmagens de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Então, o que acontece hoje? Você faz ali uma atividade com hipnose, com meditação, você coloca as pessoas num tipo de ritual onde elas entram em contato, evidentemente, com as suas feridas, com os seus traumas, ou elas têm uma elevação de consciência onde o êxtase se faz presente, e isso traz tipos de choro, tipos de movimentos que não deixam de ser curiosos, né? Desperta a atenção das pessoas. Se você está navegando aí na rede social e alguém traz uma filmagem de alguém tremendo, né, tendo algum tipo de catarse, com um choro intenso, você vai olhar para isso e falar assim, cara, isso deve ser interessante, talvez eu estou precisando disso. E aí, muito mais facilmente, você clica no link, onde você será direcionado para uma equipe comercial, que vai dizer que esse treinamento, esse evento, trará para você uma grande transformação a nível pessoal e profissional. E isso tudo custa dinheiro, né? Então, às vezes,
todo esse cenário, ele vai nos colocando cada vez mais numa posição de ignorância e num distanciamento daquilo que de fato é respeitoso, daquilo que de fato converse com camadas mais profundas de amor, né? De você ali incentivar a pessoa a estar encontrando seus próprios desejos, os caminhos que são mais adequados para ele, né? Só que, como a maioria das pessoas, elas estão numa posição que, dentro de algumas linhas, são chamadas de órfão. Eu até trago aqui, volta e meia no canal, a ideia arquetípica da jornada do herói. Então, muitas pessoas estão ali numa dinâmica simbólica de órfãos. E o órfão, ele espera que alguém o salve. Ele espera que alguém encontre respostas para ele. E nós brasileiros se encaixamos muito bem nessa ideia de órfão. Não é à toa que a gente acredita, né, em líderes a nível político que vão trazer soluções e que a nossa vida vai melhorar por conta de um padre, de um pastor, de um monge, de um político. A gente tem uma predisposição de estar colocando a responsabilidade sempre na mão de alguém, né? E a ideia desse processo do autoconhecimento talvez seja, em algum nível, a gente romper com essas predisposições, da gente encarar, né, um tipo de vazio, encarar ou enfrentar as nossas sombras mais profundas, aquele tipo de crença que, por um lado, te mantém conectado com as pessoas que você gosta, te mantém com a sensação de pertencimento a justamente esses grupos, e aí você acaba dando volta em torno do próprio rabo, né? Com aquela sensação de que está evoluindo ou que está avançando, mas quem saiba, você só está preso ainda a crenças que, por um lado, te ajuda, né? Porque te mantém ali suprindo determinadas carências, e romper com isso, às vezes atrai olhares de crítica, né? Faz a gente sentir que a gente não é suficiente, né? Recebendo diversos tipos de julgamento, e as pessoas não gostam, né? Nós não gostamos disso. Então, a vinda dos falsos profetas, como diria aí algumas linhas filosóficas, ele vem muito ao encontro dessa sociedade cada vez mais desbussolada. Uma sociedade com dificuldade de decidir, né? Uma sociedade que busca soluções gerais ou generalistas, vazias, não no sentido do vazio espiritual mais profundo, mas vazias de sentido e significado individual. E com isso, as pessoas vão ficando cada vez mais angustiadas, elas não tratam seus sentimentos mais profundos, elas continuam carentes, continuam necessitadas de fazer parte de um grupo, e aí isso é prato cheio para, obviamente, vendas de cursos, experiências espirituais, né? Para a gente ser enganado até por crianças. E eu não sei onde isso vai dar, né? Uma reflexão aqui. A ideia é trazer para você um pouco de um tipo de angústia também que eu sinto, porque é como se tivesse dois Rogérios. Um que falasse assim, pô, você precisa usar também um pouco desses artifícios, já que você está gravando vídeo, né? Já que você quer ter mais retorno disso que você está fazendo. Apesar que eu sinto muito prazer, para mim é bem gratificante estar ali com pessoas e compartilhando o autoconhecimento, mas provavelmente as camadas mais profundas de autoconhecimento estão relacionadas a você estar rompendo com alguns padrões que são muito antigos e que são perpetuados por famílias, por comunidades, né, por crenças religiosas.
Então, que a gente possa, em algum momento, estar trazendo, eu estou falando de arquétipos, um pouco do fora da lei, rompendo com os nossos limites, ultrapassando algumas linhas, saindo da caixa, né? Rompendo com a expectativa dos nossos semelhantes. Então, que a gente possa ter um olhar mais crítico, né? Se perguntar que tipo de experiência, com quem, através de qual empresa, de qual profissional eu estou me colocando ali numa posição de vulnerabilidade, né? Onde um choro é filmado, onde dentro desse universo da espiritualidade, né? Desse autoconhecimento, do desenvolvimento humano, as pessoas usam a minha fragilidade para poder ganhar views, né? Receber cliques e vender cursos. Cara, eu não estou falando que eu nunca fiz isso. Já fiz isso no início da minha caminhada. Mas hoje eu vejo a grande contradição que é. Então, a ideia desse vídeo não só como um desabafo, eu vou deixar aí, viu, no final, um pequeno trecho desse vídeo do jovem pastor, porque me parece que está na moda, né? Jovens ou crianças que orientam adultos. Realmente, assim, é meio estranho. Então, que a gente possa estar rompendo mesmo e tomando cuidado, caso a gente vai num evento, a gente participa de um processo de autoconhecimento, de um treinamento de desenvolvimento humano e a gente sai se sentindo bem, muitas vezes se sentindo apaziguado, mas talvez o que a gente precisava não era bem de um apaziguamento. Talvez o que a gente precisava era de algo que nos ajudasse a romper. Ou talvez o que a gente precise seja do apaziguamento, liberar um pouco as nossas culpas e remorsos, se perdoar. Né? Então tudo tem uma medida, tudo tem um contexto, né? Tudo tem uma intensidade adequada. E muitas vezes alguns eventos eles não trazem esses contrapontos, né? Muito pelo contrário, ali vem para estimular, instigar, provocar apenas numa direção, porque o facilitador ele tem diversos tipos de crenças e valores e uma ideia de um propósito, e esse propósito ele de certa forma vai ser vendido ali durante o evento. Por exemplo, eu vejo pessoas promovendo eventos para casais, né, com a finalidade obviamente de salvar um casamento, né, de buscar uma reconciliação, e obviamente isso é muito justo. Entretanto, às vezes o que a pessoa precisa é romper com esse casamento. Às vezes o que a pessoa precisa é sair de uma situação que é humilhante, que é degradante, que é abusiva. E aí a pessoa vai, participa de um evento desse e acaba se sentindo ainda mais culpada, ainda com mais remorso de pensar em sair disso, de mudar essa realidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com as linhas ideológicas ou as bases que sustentam determinada prática ou determinado tipo de experiência, seja a nível de desenvolvimento humano ou a nível espiritual, tá? Então tudo tem uma hora certa, tudo tem um contexto, por isso que eu ainda sou muito defensor do autoconhecimento via processo psicoterapêutico, com um profissional de saúde, que saiba fazer uma leitura psicopatológica, que saiba a importância de uma equipe multidisciplinar, né, que você não dá conta de tudo. Às vezes a gente precisa encaminhar, né, as pessoas para um psiquiatra, para um neurologista, enfim. As pessoas acabam, como elas têm só um martelo, elas acham que todo problema é prego. Então, para a gente ficar atento a isso. Beleza? É isso. Se você concorda comigo, se acha que esse vídeo acrescentou, ou se você discorda, porque como eu disse anteriormente, é uma mescla entre desabafo, uma busca mesmo por construir algo aqui junto com vocês. O que vão fazer, né, a gente ter mais senso de comunidade, né, e quem saiba vocês estejam mais presentes aqui no canal, participando, comentando. E aí, em algum nível, eu também estou nessa caminhada.
Valeu, um abraço. Porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite, ó praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova para você 5 vezes. Ai. E a última vez que eu fechei era para você ter morrido. Ai, ai, ai. Ou você não está lembrando que eu dei livramento para aquela menina? Porque não era para ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso. Me chama de mentiroso. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Não era para ela ter nascido. Porque o ventre era muito pequeno. Remite, Shofá, Sarábia. E era o desejo do teu coração. Eu coloquei essa menina nos teus braços. Louva meu nome, engrandece meu nome. E abraça ela, porque eu sou Deus que faço hoje.